Fala pessoal, tudo bem? Que prazer receber vocês aqui de novo para uma informação e, claro, com convidados muito especiais aqui no nosso Papo Saúde. Esse podcast que você já se acostumou, esse podcast preventivo, aqui patrocinado e realizado pela nossa querida Unimed Itaúna. E hoje nós vamos ter a oportunidade de recebermos aqui duas figuras muito importantes. Nós vamos receber a Juliana e o doutor Luiz, que vão contar pra gente uma história de uma entidade e, claro, vão dar orientações extremamente importantes para nós e valorizarmos aquilo que a gente sente muito orgulho aqui em Itaúna, que é a nossa querida Avassi. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Saúde. Obrigado pela presença, Ju. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos conversar bastante, tá? A gente quer Vamos te ouvir sim. bastante desse legado de informações. Doutor Luiz, seja bem-vindo, diretor clínico, né, da Avassi, urologista. Conte um pouco pra gente dessa experiência que você vai ter aqui conosco hoje. Bom dia, obrigado pelo convite, né, Marceliano? Prazer estar aqui. Espero compartilhar aqui a história e um pouco de experiência aí sobre essa especialidade, a questão da próstata, que é muito importante, né? Excelente, doutor. E claro, tudo isso no contexto do nosso Novembro Azul, essa campanha Isso. que já chegou há alguns anos no Brasil e que a gente vem divulgando e ganhando força. Conta pra gente um pouquinho, Juliana, o que é a Avassi? A Avassi é uma associação de voluntários de combate ao câncer de Itaúna e região. A Avassi começou com um grupo de amigos que viu essa necessidade, né, de fazer essa ajuda aos pacientes de câncer de Itaúna. E desde então ela tem crescido muito, né? Já tem 25 anos de história, né, aqui em Itaúna. Hoje ela é muito maior do que era lá no início, Com né? certeza. Doutor, nos bastidores você me diz que está há 18 anos à frente e participando desse projeto. Isso. Conta pra gente um pouco sobre isso também, sobre essa passagem sua. Isso. Se ela, como todos conhecem, ela teve uma história, né, com os amigos. Ela inicialmente, ela até funcionava ali na rua, acho que Zezé Lima, parece, com a Dona Glória, tem o senhor Elcio, tinha um pessoal que participava desse grupo de amigos e ela foi reestruturada em 2008. Passou por um processo que todos nós conhecemos, né, teve alguns questionamentos e tudo. Ela precisou ser reestruturada. E em 2008, eu lembro, o senhor Elcio e a dona Glória, né, que todos nós conhecemos, né, ela me convidou para poder participar desse projeto de reestruturação. Então eu, a doutora Tânia, ginecologista, e aí nós começamos lá em 2008, né, esse projeto. E desde então eu estou lá, né, faço parte da Avassi nesse período, atendo lá até hoje, né, como urologista, participo como diretor clínico e técnico da Avassi. E o projeto começou com querer ajudar o paciente com câncer, né? Seja ele qual for o câncer. E começou também o projeto do Centro Oncológico. O Centro Oncológico, o embrião do Centro Oncológico de Itaúna, começou com a Avassi. Tentamos vários anos e, se eu não me engano, há uns 10 anos atrás, né, numa reunião com o secretário de Estado de Saúde, nós começamos a dar o pontapé nesse projeto do Centro Oncológico, junto com o Domingos Sávio, com o Neider, e hoje o Centro Oncológico é uma realidade, né? Excelente, nós fizemos um podcast aí com o pessoal do Centro Oncológico e ficamos muito felizes com isso. Juliana, para o nosso espectador, né, para o nosso ouvinte, que a gente também está no Spotify, né, pode depois Sim. seguir a gente também nas plataformas digitais, fala para a gente hoje, para o cidadão que está um pouquinho mais desinformado, com todo o trabalho que é feito da Avassi, o que o usuário encontra na Avassi, que tipo de serviços, né, que tipo de trabalho é feito na Avassi? Conta para a gente um pouquinho. Certo, a Avassi, ela tem um apoio clínico, né? Então, a gente tem médicos, então temos urologista, ginecologista, clínico geral, oncologista. Temos a equipe multidisciplinar também, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, o nosso assistente social, enfermagem. A Avassi também conta com ultrassom, que é de graça para o paciente com câncer, tá? E com benefício também para a comunidade. A comunidade paga um valor mais em conta nesse ultrassom. Só que o pessoal confunde um pouquinho a Avassi com o tratamento quimioterápico. A Avassi, ela não faz essa parte quimioterápica, não, né?
A Avast, ela faz esse apoio clínico, então muitas vezes o paciente vem, ele não tem nem sequer aquele diagnóstico, a biópsia, né? Ele tem uma forte suspeição, né, que seja câncer, então passa para aquele médico de referência e o médico encaminha para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde encaminha para o Centro Oncológico de Referência, que pode ser tanto o Centro Oncológico daqui de Itaúna, quanto na CON em Divinópolis, né? Porque o Centro Oncológico de Itaúna ainda não atende todos os tipos de câncer, né? Mas é um sonho que ainda, se Deus quiser, vai ser realizado. Claro, nós estamos né? caminhando para isso. Isso. Excelente. Aproveito para perguntar, doutor, você me disse que está como diretor clínico e tem uma relação já longeva, né, dentro da entidade da Avast. E a gente sabe que a Avast vive principalmente de apoio, né? Principalmente na questão financeira. Quais os desafios, aproveitando a audiência do nosso Papo Saúde, quais os desafios que um diretor clínico tem para manter um equipamento tão importante para a sociedade sem necessariamente ter um recurso suficientemente destinado? Na verdade é o seguinte, o papel que o diretor clínico e técnico é muito mais um papel médico, né? A gente dá o apoio, a gente tem a parte técnica, né? Para poder manter, como qualquer outro hospital tem, diretoria técnica, clínica, né? Esse desafio financeiro, né, que o pessoal, né, conduz muito bem lá na Avast, os diretores, né, mesmo, a diretoria. Então, assim, eles participam de bastantes eventos, publicações, tem esse jogo, né, que vai ter agora, das estrelas, que a Ju vai falar depois. Mas tudo isso é para mobilizar a população mediante a um problema tão grave que é o câncer. E isso tem um apelo importante, né? Todo mundo tem alguém que tem câncer na família. Então a gente, como diretor aqui, a gente vai fazer essa mediação da parte clínica, né, da parte médica mesmo, em dar apoio aí nessa condução aí dos nutricionistas, né, dos fisioterapeutas, a parte urológica, ginecológica. Então, isso aí a gente tem conduzido bastante, com bastante eficiência, porque a gente consegue, por exemplo, equipamentos fisioterápicos, por exemplo, que são muito importantes no pós-operatório, por exemplo, na cirurgia prostática, em que eles vão fazer a reabilitação. Então, a gente consegue muito isso da sociedade. A Avast dá esse apoio técnico, médico, né? Então a gente tem tido muito retorno em cima disso. Agora é um caminho grande, né? É um caminho longo e contínuo, né? Perene. Tem que ter sempre o apoio das pessoas. Excelente, doutor. Daqui a pouco eu vou perguntar para a Juliana, mas eu quero fazer mais uma pergunta para você da seguinte questão. Quando a gente fala de ter uma entidade, como uma associação, uma entidade, como a Avast na cidade, se tira uma entidade dessa, se uma entidade dessa deixa de ser viável para a cidade, qual o tamanho da perda? É a mesma perda que, vou dar uma comparação, a Associação dos Amigos do Mário Pena perderia. Ou seja, o hospital, por exemplo, Luxemburgo, Mário Pena, não seria nada sem associação. O centro oncológico aqui, sem o apoio da Avast, fica muito difícil, né? Fica inviável, inclusive. O cidadão teria muito prejuízo também. Muito prejuízo, porque assim, a Avast é aquela instituição em que vai dar apoio para a operacionalização do centro oncológico e do hospital. Né? Porque é pela Avast que vem todos os programas de arrecadação e tudo. O hospital, o centro oncológico, eles vão operacionalizar o que a Avast faz de apoio para trazer recursos. Porque só o sistema público não dá conta. Ele não viabiliza o centro oncológico. Se a Avast não crescer, a gente tem chance de perder um centro oncológico. Entendi. Nós que somos, né, contribuintes ou participando, empresários ou profissionais liberais, a gente, então, talvez a gente não tenha a dimensão da importância da associação para a gente enquanto comunidade. Exatamente. A Avast é uma associação ainda pequena em relação, por exemplo, ao Mário Pena e à ACOM. A gente vê hoje a ACOM com vários projetos e hoje, por exemplo, no São João de Deus, o centro oncológico roda melhor porque a ACOM é forte, ela arrecada muito. Se a Avast crescer, aí sim nós vamos ter o quê? Um centro oncológico muito mais forte e atendendo todos os tipos de câncer. Mas se não houver esse crescimento da Avast, o centro oncológico ele tende a ficar ou do jeito que está e regredir.
E, de fato, às vezes até fechar. Entendi. Ô, Juliana, me conta uma coisa importante aqui. Você na condição, inclusive, até de nutricionista, mas de uma profissional preparada para lidar com as pessoas. Particularmente, todas as vezes que eu converso com alguém sobre a VASSE, eu tenho elogios. O que vocês têm lá do ponto de vista humanizado para que a popularidade seja tão apaixonante nesse sentido, num momento em que as pessoas estão absolutamente fragilizadas? Esse apoio emocional, ele começa na recepção, né? Porque vários pacientes, assim que eles chegam, se chega com uma recepção triste, às vezes ali muito mecanizada, né? Eles já travam. Então, desde as meninas da recepção, esse apoio emocional já inicia com um sorriso. Mas nós temos a nossa psicóloga, o nosso assistente social. Assim que o paciente faz o cadastro, ele já tem o direito a ter a psicóloga, não só o paciente, mas a família também, né? Então, e nós tentamos, assim, mesmo não sendo profissionais psicólogos, a gente tenta abraçar esse paciente mais próximo possível, deixar ele mais próximo possível de nós, né? Então, assim, o apoio emocional é total. E não somente ali durante o diagnóstico, a gente acompanha ele durante o tratamento e o pós também. Porque a gente sabe que a reabilitação não é só física, né? Claro, nossa, mental é Exatamente. importantíssimo. Então, ele continua. Nós temos paciente lá do início, né, da VASSE, que está acompanhando a gente até hoje. E esse tipo de trabalho, ele tem alguma contrapartida financeira por parte do usuário, do cliente? Não. O paciente, ele não paga nada para ter esse apoio. Suporte. Não. Esse suporte, não. Interessante, que pro bacana, paciente é né, gratuito. gente? É muito, muito bacana ouvir isso. Doutor Luiz, aproveitando a oportunidade de ter um especialista aqui, vamos falar um pouquinho do Novembro Azul, vamos falar um pouquinho, eu sei que a VASSE, ela abrange vários tipos de patologias, né, nesse sentido, mas vamos falar um pouquinho do Novembro Azul, até para fortalecer a campanha. Como é que está essa questão da próstata, da relação do homem com a próstata, a questão dos cuidados que ele tem que ter, das prevenções, a regularidade? Aproveitar um pouquinho e pegar uma aula aqui. Bom, nós vamos começar assim, até o Novembro Azul, na verdade, é diferente um pouquinho do Outubro Rosa, que é muito específico, né, para o câncer de mama. O Novembro Azul, ele começou realmente como a próstata, o câncer de próstata, que tem a mesma incidência do câncer de mama. Então, ou seja, o câncer de mama é o segundo tumor mais frequente na mulher, só perde para o de pele. E no homem é a próstata, mesma coisa. É o segundo tumor mais frequente, só perde para o de pele. Então, ou seja, câncer de próstata e de mama são muito semelhantes. Inclusive, até geneticamente é semelhante. Se você tem história, por exemplo, na família de câncer de mama na mulher, pode ter câncer de próstata nos homens. E vice-versa. Então, o gen é muito parecido. E é muito frequente. Hoje nós temos uma incidência de 70 novos casos a cada 100 mil habitantes. É como se em Itaúna tivesse 70 novos casos todos os anos de câncer de próstata. Nossa. E então é muito importante. E o Novembro Azul veio após o Outubro Rosa. Foi a contrapartida masculina. Só que hoje o Novembro Azul, apesar do câncer de próstata ser o nosso garoto propaganda para as pessoas se ligarem, o Novembro Azul é muito mais amplo. Ele vai falar muito sobre a saúde masculina, porque o homem não ele não cuida tanto da saúde quanto a mulher. Então o Novembro Azul virou a campanha para o homem se ficar atento à sua saúde masculina de uma forma geral, não só ao câncer de próstata. Então a gente acaba abordando vários outros fatores, mas o câncer de próstata realmente é muito focado nesse Novembro Azul. E a gente tem que ficar muito atento, porque câncer de próstata é extremamente frequente, está relacionado ao envelhecimento. Então, ou seja, a partir dos 50 anos, a gente começa a aumentar a incidência de câncer de próstata. Então, é a hora que a gente tem que começar a ficar um pouco mais atento, fazer exames regulares, ir ao urologista, de preferência anual. Em alguns casos, a gente precisa, às vezes, realmente antecipar os 50 anos, se tiver algum fator de risco, se tiver um histórico de câncer de próstata ou de mama na família, se for, às vezes, um PSA aumentado, que deve ser começado antes dos 50 anos fazer o PSA, que é um exame de sangue que a gente tem, né? Então, assim, a partir dos 40 é importante fazer anual. Se ele tiver aumentado, a gente vai fazer a prevenção, começar a ficar de olho antes dos 50. E também tem a etnia. As pessoas da raça negra têm uma possibilidade de ter câncer um pouco mais cedo, mais agressivo, do que na raça branca. Então, ou seja, acaba que é um fator de risco também, a raça negra, né? Então a gente precisa ficar atento. Enfim, então nessa abordagem do Novembro Azul, a gente começa a focar em cima disso, porque as pessoas às vezes não têm muita atenção a relação à questão do câncer. E hoje, estatisticamente,
metade dos homens só procura assistência médica. Eu queria fazer uma pergunta em cima dessa fala sua, doutor. É desinformação, ainda é preconceito, é desinformação, ainda é preconceito. Como é que, pela sua experiência clínica, como é que você classifica isso? Eu vejo o preconceito como ainda muito forte no sul-americano. Isso não acontece muito, por exemplo, no europeu, né? Mas o sul-americano ainda tem muito preconceito em relação a essa questão da próstata, por ter necessidade de ser feito através de um exame de toque retal. Então as pessoas têm esse preconceito mesmo, tem um pouco de constrangimento, talvez. Cultura, né? É cultural. Isso é sistêmico na nossa cultura. Mas, assim... Tem evoluído, doutor? Tem evoluído. Tem evoluído. Importante é isso. Eu vejo isso que as pessoas têm começado. Mas eu acho que a informação, a desinformação, né, a ignorância, por exemplo, ou seja, a falta de informação, também realmente acontece como um fator para as pessoas não procurarem. Então, assim, a gente vê, por exemplo, pessoas que, né, chegam pra gente e falam assim, não, eu tenho um parente que tem 80 anos, nunca fez exame de próstata. Mas talvez por desinformação. Sim. E aí eu tenho uma metáfora muito interessante. Por favor. Por exemplo, como a vida, né? Imagina como se a gente tivesse realmente um rio cheio de problemas, por exemplo, jacarés, né? E você vai passar ali. Você pode passar por ele sem ser ofendido. Mas a pessoa passou, não teve nada, ou seja, chegou a 80 anos, não teve câncer de próstata. Depois dos 80, a prevenção já não é necessária, porque a pessoa, depois dos 80 anos... normalmente não vai ter um câncer de próstata que vai matar. Entendi. Então, ou seja, a prevenção ela tem uma certa hora, uma certa idade também. Depois dos 80 a gente não tem tanta preocupação. Tem que ter cuidado, pode ter, mas aquela rastreamento frequente é desnecessário. Mas aí a pessoa, igual um paciente hoje me falou isso, meu pai teve 80 e ele nunca fez exame de próstata. Pô, perfeitamente. Mas será que se ele tivesse a informação de que o rio era perigoso, que ele poderia ser mordido, ele ia realmente deixar de passar nesse rio sem fazer prevenção? Ele passou, deu sorte. Você que sabe disso, você não vai ter coragem. Verdade. Então, a informação faria com que ele tivesse feito prevenção, porque ele teria medo e ele correu o risco mesmo. Ele correu o risco. Exatamente. Muito bom, eu gostei, inclusive, viu, doutor? Ô, Ju, me conta uma coisa aqui, eu já tô querendo jogar. Né? Porque eu adoro futebol, sou bom de bola, tá? E aproveitando aqui. Bom, me parece que vai ter um jogo das estrelas. O que é isso, Ju? Conta pra gente. Isso, já tá convidado. Obrigado. Ganhei no grito, hein? Para ser um dos nossos amigos da Avast lá para jogar. O jogo ele vai acontecer no dia 15 de novembro. É uma parceria da Avast com o Automóvel Clube. E vai ser realizado no sábado, né, 15 de novembro, às 8 horas da manhã, no campo José Flávio. E vamos ter várias estrelas lá, né? Vamos ter ex-jogadores da Seleção Brasileira, Flamengo, Atlético, Cruzeiro e América. E vai ser muito bom, né? Vai ser os amigos da Avast contra esses ex-jogadores, né? Contra essas estrelas. E vai ser no estádio José Flávio? Vai ser no estádio José Flávio. E provavelmente a renda, os ingressos serão destinados... Isso, toda a renda vai ser destinada aos nossos pacientes, aos pacientes da Avast. Quem quiser adquirir, pode adquirir na sede da Avast, na sede do Automóvel Clube, tá? E na banca de revista. O valor é R$10. Excelente, é um excelente programa aí. Isso. E mais do que ser um excelente programa, a oportunidade da gente ver aí jogadores que fizeram parte da história. A proposta e o propósito de fortalecer a nossa associação. E vai ser no feriado, então muita gente pode participar, não tem desculpa não. Excelente, não, bacana demais, parabéns pela iniciativa. Doutor Luiz, uma pergunta, né? O que o homem deve tomar cuidado? Eu recebi o pessoal do Outubro Rosa aqui, eu achei fantástico também, porque eles trouxeram isso, sobre prevenção. Aproveitando a proposta aqui do Papo Saúde, sobre prevenção. O que o homem deve fazer para se proteger, né, desse problema que, como você disse, estatisticamente está muito mais perto do que a gente imaginava? Que tipo de conduta, que tipo de estilo de vida os homens devem levar? Isso aí eu acho que assim, isso aí é fundamental. Hoje, o estilo de vida ele está relacionado ao aumento da incidência dos cânceres, inclusive da próstata. Lógico que a próstata ela é uma doença do envelhecimento, então, ou seja, não há prevenção para isso. Né? Você tem que se cuidar. Então, ou seja, a obesidade aumenta o risco. Então, ou seja, uma vida mais saudável, ver o que está alimentando, atividade física, né?
a questão do próprio estresse. O estresse, na verdade, quando a gente fala combater o estresse, ter um estilo de vida melhor, porque quando você está com estresse, você vai comer pior, vai ficar mais obeso. Então, ou seja, o homem tem que começar a perceber que ele não é de ferro, ele quebra também. E a mulher já sabe disso, né? Há muito tempo, ela faz a prevenção. O homem, por isso que o Novembro Azul, a gente precisa não só enfatizar a questão do câncer de próstata, mas sobre os cuidados de prevenção, cuidar da saúde de uma forma geral. E na questão do câncer, a prevenção do câncer de próstata, ela não é possível. Eu até evito falar a palavra prevenção para próstata. É rastreamento. A gente tem que rastrear o câncer de próstata. Porque quando a gente fala prevenção, a gente pode evitar. Né? Igual o câncer do colo de útero. O câncer do colo de útero é prevenível. O câncer de próstata e o de mama, ele não é prevenível. Ele é rastreável. Ele é rastreável. Então, o que o homem tem que fazer? Ir ao médico dele, né, o seu urologista de confiança, para que possa fazer as avaliações periódicas. A gente recomenda fazer isso anualmente. Lá na VASSE, né, eu tenho diversos pacientes que vão lá sistematicamente, todos os anos, a partir dos 50 anos. E, inclusive, eu tenho até uma questão curiosa, que os pacientes após 80 anos, doutor, eu sei que eu realmente não preciso, mas eu posso vir aqui fazer consulta? Que bacana. Você pode vir sempre que você quiser. Não é necessário. Mas se você quiser vir, eu estou te dando o alto dessa obrigação. Mas pode vir. Que ótimo. Ele deve Às vezes os pacientes querem ir. Porque, na verdade, ele confia no método que trouxe ele. Sim, aí eu vou, aí eu converso com ele, falo assim, não precisa fazer o toque todas as vezes, mas a gente faz aqui se você tiver algum sintoma. Então, a gente continua acolhendo, não é obrigatório mais. Dos 50 aos 75 anos, principalmente, eu falo que assim, não é que é obrigatório, que ninguém é obrigado a nada, mas é muito recomendado. Excelente. E álcool, tabagismo, isso também influencia, sim, né? O álcool em excesso, né? O tabagismo, tudo isso são fatores de risco para a produção de células que podem, né? O câncer, na verdade, são células do nosso próprio corpo que não morrem, eles sofrem mutação e param de morrer. Então, isso é o câncer. O câncer nada mais é do que células que perderam a capacidade de nascer, crescer e morrer. Então, elas passam a não morrer, começam a multiplicar, e isso é o câncer. Então, ou seja, o tabagismo, né, é um fator de risco, né, para você desencadear essa mutação, principalmente se você tiver uma predisposição. E não só o tabagismo, o álcool, o estilo de vida, a própria obesidade, as doenças viróticas, né, ou seja, os vírus também podem ser oncogênicos. O uso, por exemplo, um exemplo, agrotóxico pode dar isso. Agrotóxico também pode desencadear mutações. Né? Existem, inclusive, pesquisas, por exemplo, quimioterápicos, por exemplo, passam a agir melhor se você for desintoxicado com os agrotóxicos, por exemplo. Faz muito sentido. Então, assim, isso aí, do ponto de vista oncológico, de uma forma geral. Mas, voltando para a próstata, é isso. Eu acho que o homem tem que ter esse cuidado de, a partir dos 50 anos, já procurar aí ter uma assistência aí anual, a partir dos 40 já fazer PSA. E esse seria o principal recado aí para o câncer de próstata. E quebrar os paradigmas. E quebrar os paradigmas, tirar o preconceito. Excelente. E tentar passar para todo mundo aí que é importante, sim. Né? Excelente. Ju, hoje a VASSE, se você não tiver os números exatamente precisos, nós estamos falando de quantas pessoas mobilizadas entre médicos, entre profissionais liberais que estão atuando e os colaboradores de uma forma geral. E se a gente tem aí talvez uma ideia de número de pessoas que são atendidas mensalmente. Bom, o que vier à sua cabeça mesmo? Eu sei que eu estou perguntando sem os dados exatamente aqui. De colaboradores, nós temos, acho que mais de 30 colaboradores, né? Nossa, que bacana. São bastante, porque nós temos mensageiros, pessoal do telemarketing, mais a parte clínica, né? Recepção. Temos os diretores, mas os diretores, é bom observar que eles não recebem nada. Sim, é um trabalho de doação. É um trabalho voluntário, né? Exatamente. Um adendo só com o Dr. Luiz. Para o paciente que vai, né, fazer o tratamento, né, o acompanhamento com o Dr. Luiz, ele não precisa ter o cadastro com biópsia. Esse paciente ele não foi diagnosticado com câncer. Mas ele já faz, a partir de 50 anos, né, ele já pode estar na VASSE, ele pega o pedido do exame para poder estar fazendo o acompanhamento com o Dr. Luiz. Então, deixa eu entender. A pessoa
que o homem, né, a partir de 50 anos, ele ganha uma consulta de graça com um especialista nacional. Exatamente. A partir de 50 anos, a gente está aberto a fazer as consultas. Fantástico. Agora, para pacientes cadastrados, nós estamos com mais de 1.500 pacientes cadastrados. Exatamente. E nós temos uma média de uns 880 atendimentos por mês. É um volume muito grande. Aí dá para imaginar o tamanho do impacto que você disse se amanhã ou depois estão inviável. As pessoas têm participado, vocês têm tido oportunidade, as pessoas têm feito as doações, as empresas têm feito o trabalho de parceria. Eu sei que sempre falta, né? Que a gente sempre precisa de mais, mas assim, tem sido bem recebido isso? Isso tem sido positivo para a gente? Sim, né? Podemos dizer que sim. A gente sabe que caiu um pouquinho, né? As doações, né? Estamos vivendo um momento mais crítico no país, né? Mas a gente tem conseguido, sim, né? Mas quanto mais, melhor, né? Então, a gente tem sempre fazendo campanhas para poder estar chegando mais próximo da população, das empresas, né? Então, assim, mas temos conseguido, né? Mas eu tenho, assim, existe, por exemplo, essa questão de que existem as doações pessoais, os próprios pacientes falam que doam, são doações pequenas e constantes, né? As doações talvez mais importantes seriam as doações empresariais. E existe um incentivo federal para isso. As empresas, elas têm realmente uma prerrogativa de doações para instituições, inclusive que elas podem, inclusive, depois fazer até deduções nos seus impostos, como é feito no Estatuto da Criança e tudo. Para as entidades tipo a VASS, a Com, existe um canal específico para essas questões. E assim, seria muito importante realmente se as empresas começassem a olhar para a VASS nesse sentido. De repente, assim, elas vão fazer doações que vão ser revertidas nos seus impostos, por exemplo, e esse volume de dinheiro, ele seria revertido todo para o combate do câncer, Sem dúvida. Principalmente para incrementar os tratamentos no hospital, no centro oncológico, na própria VASS, nas estruturas de apoio, fisioterapia, psicoterapia, nutrições, apoio psicológico é muito importante. Por exemplo, existe um sonho, por exemplo, da VASS, que é construir uma casa de apoio para pessoas que vêm de fora, né? A Dona Glória tinha esse sonho, né? A Dona Glória já faleceu, ainda não viu esse sonho ser realizado, que seria uma casa de apoio para pessoas que vêm de fora, para que possa ficar nessa casa enquanto faz o tratamento, por exemplo. Isso é uma coisa que seria muito interessante, né? Impressionante, né, doutor? Como se a gente procurar, a gente tem condições de como contribuir com a comunidade de uma maneira cada vez mais e melhor, né? Bacana, quer dizer, existe essa possibilidade de um dinheiro que às vezes a gente ia fazer um pagamento de um imposto, alguma coisa, e ele ia tomar outro rumo aí, né, no país que a gente vive, e que ele pode ser direcionado para uma entidade absolutamente séria e comprometida, e que, de alguma maneira, infelizmente, algum de nós, ou direto ou indiretamente, vai precisar da associação. Excelente. Ô, Ju, deixa uma mensagem pra gente importante, fazendo um balanço aí do Novembro Azul, da VASS, enfim, fica à vontade, deixa uma mensagem de otimismo pra gente, ou até de informação para os nossos, né, telespectadores aqui do Papo Saúde da Unimed. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de a gente estar podendo falar da VASS, né? A gente pedir para que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência. O doutor falou, as mulheres têm mais consciência, né, em relação ao câncer de mama, mas os homens ainda têm esse preconceito. Então, em relação ao Novembro Azul, eu queria pedir que os homens pudessem estar buscando mais, ter menos vergonha. Eu costumo falar até com meu pai, ali é 4 paredes, o que acontece ali fica ali. Né? Ninguém precisa saber. Então, buscar mais, como o doutor falou, não é prevenção, mas é rastreável. Quando ele é detectado no início, ele tem cura e as chances de cura são altíssimas, né? Nós temos vários pacientes lá que estão com a gente desde o início, que teve esse câncer de próstata, está lá até hoje. Então, vamos lá, gente. Ajudar a VASS também, né? Nós temos várias formas de contribuição para a VASS. Posso falar um pouquinho? Deve falar, é importantíssimo. Pode estar fazendo doação pode estar fazendo doação pelo Pix, conta de água, conta de luz. Pode também estar... Tem os mensageiros que passam nas residências para buscar. As meninas do telemarketing também que ligam. Fala da história da VASS, da importância da VASS para a cidade.
Não só para Itaúna, mas na nossa região também, a gente atende zona rural, Nova Serrana, tem paciente de Nova Serrana, paciente de Pará de Minas. Então é muito importante. Às vezes é um pouquinho, né? É um final de semana ali, um drinkzinho que vai estar doando para a VASC, que para nós faz muita diferença. Excelente, excelente. Pessoal, aproveitar para reforçar, é uma entidade séria, uma associação séria, com profissionais sérios e que faz toda a diferença na nossa vida, né? Vou começar, inclusive, a ser mais participativo, porque eu acho que o movimento causa um efeito muito positivo em quem está inserido nessa atmosfera de cura. Doutor, por favor, deixe aí a sua mensagem, seu recado final, né? Enfim, as suas considerações que são tão importantes para nós. Né, também queria agradecer, né, a oportunidade de estar podendo aqui falar um pouquinho da VASC e também da questão do Novembro Azul. É muito importante a gente focar nessa questão preventiva, de rastreamento, para tentar vencer uma doença que é grave, mas que a gente sabe também que é uma doença que vai acontecer com o envelhecimento, né? A gente tem que entender que ela vai fazer parte da nossa vida, ela não vai sumir, mas ela pode ser manuseada de uma forma muito melhor, qualidade de vida, né, para a gente poder continuar exercendo nossas funções sem sequelas graves, né, que hoje a medicina tem realmente melhorado muito nessas questões de cuidados, de cura, né, e quando não há cura, tem cuidados paliativos muito eficientes que permitem a pessoa viver muito bem até o dia que Deus nos chama, né? Claro. Isso vai acontecer para todos nós. E, assim, reforçar a questão da importância da VASC para a gente aqui no nosso município. Nesses 25 anos, né, 18 deles eu tenho acompanhado e a gente vê a transformação que a saúde em Itaúna aconteceu. Hoje, né, eu cheguei aqui em Itaúna há 20 anos atrás e a gente tem hoje um nível de cuidado muito maior do que a gente tinha há 20 anos atrás e assim por diante. Então, ou seja, a evolução é grande. Hoje a gente é referência na região para várias especialidades. Pessoas vêm de fora para Itaúna já. E a VASC, na minha opinião, tem uma participação em cima disso, principalmente na área da oncologia, né? Claro. Obviamente. Então, assim, tomar cuidado, fazer a parte de vocês, né? Os homens, se tem preconceito, deixe de lado, isso é coisa do passado. A gente está no século XXI, né? E a gente está aqui para poder proporcionar qualidade de vida, melhorar, e para que as pessoas, né, como se diz, ficam bem com as suas famílias, né? Imagina, uma pessoa doente atrapalha muito tudo, não só ele, mas toda a família, emocionalmente, financeiramente. Então, eu acho que a gente tem que buscar antecipar o problema, né? E nós estamos aí para resolver, a partir dos 50 anos, os homens procurar mesmo assistência, né? Que isso vai fazer diferença na vida de cada um. Excelente, senhoras e senhores, tivemos a oportunidade de recebermos aqui duas pessoas fantásticas, para além da capacidade técnica e principalmente, né, da doação social e do trabalho que é feito. Assim, terminamos mais um Papo Saúde aí e agradecemos sempre a Unimed. A nossa informação, a tua informação, a um clique de você. Muito obrigado, Ju, muito obrigado, Luiz, e eu espero vocês aqui para contarem mais números e mais coisas importantes para nós, tá bom? Não esqueça, faça a sua doação. Obrigado. Obrigada. Tá?